Hoje é dia de Pentecostes, domingo de Pentecostes, no calendário litúrgico da igreja. E nós escolhemos esse dia, esse domingo de Pentecostes, para iniciar uma nova série aqui na nossa igreja, que vai se prolongar nas próximas 4 ou 5 semanas, e que é uma série sobre o Espírito Santo. E eu acredito que é muito importante, a gente tem pensado nesse tema e nessa série já há um bom tempo. Eu acredito que é algo extremamente importante para nós, para a nossa igreja e para as nossas vidas como cristãos. Enquanto eu lia e orava e pensava sobre a série como um todo, um dos livros que eu reli, porções dele, é esse livro aqui, A Conquista Divina, de A.W. Tozer. Tozer é um autor, um pastor, cujas mensagens e muitos dos seus escritos foram coletados e reunidos em diversos livros que foram publicados aqui no Brasil e ao redor do mundo. E quando eu me uni à OM, a Operação Mobilização, George Verwer, que é o fundador da OM, ele incentivava todo missionário da OM a ler um dos livros do Tozer. De fato, era uma leitura obrigatória. Ninguém se tornava missionário da OM sem ler alguns dos livros, e dentre eles, um deles era A Procura de Deus, de A.W. Tozer. Bom, nesse livro que eu estava relendo trechos, capítulo 5, chama-se O Ser Negligenciado. E Tozer fala aqui sobre o Espírito Santo, que ele chama de o ser negligenciado. Muito provavelmente, Francis Chan, quando escreveu o seu livro sobre o Espírito Santo, Deus Esquecido, tenha tido essa ideia em vista, desse ser negligenciado. Tozer começa apontando aqui o erro daquilo que nós chamamos dos cristãos liberais, do liberalismo. Ele chama de modernistas. Ele diz que eles cometeram um trágico desatino quando eles minaram as doutrinas essenciais da fé cristã com as suas ideias liberais. Porque para Tozer nada lhes fica senão um Cristo imperfeito, cuja morte foi mero martírio e cuja ressurreição é um mito. Os que seguem um Salvador meramente humano não seguem Salvador nenhum, senão somente um Salvador ideal e, ademais, um Salvador que não pode fazer mais que zombar de seus pecados e fraquezas. Seu filho de Maria não era o filho de Deus, num sentido em que ninguém mais o é, então não pode haver mais esperança para a raça humana. Se aquele que a si próprio se denominava luz do mundo era apenas uma tocha bruxeleante, então as trevas que envolvem a terra estão aqui para ficar. Os líderes cristãos assim chamados dão de ombros a isto, mas a sua responsabilidade para com as almas dos seus rebanhos não pode ser descartada com um dar de ombros. Deus ainda os trará a contas pelo dano que tem feito às pessoas simples que confiaram neles como guias espirituais. Então, Tozer está denunciando aqui esses modernistas, esses cristãos liberais que minaram a fé cristã do seu poder, reduziram ela a uma coisa que não vale para nada, que não serve para nada. E ele está denunciando isso. Mas ele não para aí. Ele diz que se os liberais têm essa culpa, os conservadores também têm o seu lado de culpa. Ele diz que culposa como é a atitude do modernista ao negar a divindade de Cristo, nós que nos orgulhamos de nossa ortodoxia, não devemos permitir que a nossa indignação nos cegue para os nossos próprios defeitos. Às vezes a gente fica apontando os defeitos da teologia alheia e dos liberais e fechamos os olhos para os nossos. E aí Tozer se propõe a apontar um deles e tem a ver com esse ser negligenciado. Ele diz: uma doutrina só tem valor prático na medida em que ela é proeminente em nosso pensamento e faz diferença em nossas vidas.
Com esse teste, a doutrina do Espírito Santo, como sustentada pelos cristãos conservadores hoje em dia, não tem quase nenhum valor prático. Na maioria das igrejas cristãs, o Espírito é inteiramente deixado de lado. Se ele está presente ou ausente, não faz real diferença para ninguém. Breve referência a ele é feita na doxologia e na bênção apostólica. Fora daí, ele bem podia inexistir. Tão completamente o ignoramos que é só por cortesia que podemos ser denominados trinitários. A doutrina cristã da Trindade ousadamente declara a igualdade das três pessoas e o direito que tem o Espírito Santo de ser adorado e glorificado. Qualquer coisa menos do que isso é menos que o trinitarianismo. E aí ele continua aqui, nesse capítulo, ser negligenciado, a falar do grande erro de muitas igrejas hoje em dia, nessa total negligência para com a pessoa do Espírito Santo. E eu sou franco com vocês, eu penso que se esse não tem sido o nosso erro, de certa forma, se o Espírito Santo, para nós aqui, de fato não é apenas uma menção ocasional que fazemos, quando lemos o credo uma vez por mês e dizemos, creio no Espírito Santo, mas nos esquecemos dele todo o restante do tempo. Que diferença faz, de fato, a doutrina do Espírito Santo para nós? Que diferença faz, de fato, a doutrina do Espírito Santo para as nossas vidas? Que diferença faz, de fato, o Espírito Santo para nós? É uma pergunta que temos que fazermos. Que diferença? Ele é apenas uma declaração ortodoxa do credo? Ou uma declaração de fé que está presente nas nossas declarações? Ou ele, de fato, faz diferença em nossas vidas, em nosso viver diário? Essas são as perguntas que têm me incomodado, francamente, enquanto eu preparo essa série de reflexões sobre o Espírito Santo. E nada melhor, então, do que começá-las nesse dia, justamente por ser o domingo de Pentecostes, no calendário litúrgico da igreja. Como vocês devem ter notado, nós temos feito referências aqui ao calendário litúrgico. Isso porque nós queremos, de uma maneira mais intencional, seguir esse calendário em nossa comunidade, muito provavelmente já a partir do próximo ciclo, no próximo ano, no próximo advento, seguir aqui reflexões e várias coisas ligadas ao calendário litúrgico. E o Pentecoste, então, faz parte disso. A igreja ao redor do mundo, hoje, de diferentes tradições, não somente, de fato, talvez as pentecostais não façam tanto caso desse dia hoje, quanto aquelas chamadas não pentecostais, mas principalmente essas igrejas mais litúrgicas e conservadoras, elas fazem menção a esse dia como o dia de Pentecostes e o dia em que o Espírito Santo desceu lá sobre a igreja, de acordo com aquilo que está escrito em Atos 2. Portanto, eu vou convidar você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, nós vamos ler uma porção deste capítulo, e eu gostaria de refletir com vocês hoje, na abertura dessa série sobre o Espírito Santo, sobre a descida do Espírito lá em Jerusalém, o que isso significou para a igreja e para os cristãos naquele tempo, e o que isso significa para nós, cristãos, hoje. Atos, capítulo 2, versículo 1, eu vou ler do 1 ao 13, e nós vamos refletir nessa porção, vou fazer menção de outros versículos no capítulo, mas, de fato, a porção que a gente vai se concentrar é essa aqui. Diz assim no versículo 1, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou.
E todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E, perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso, estes que estão falando não são todos galileus? Como, então, cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E, perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que é isso? O que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Vamos orar mais uma vez. Deus, essa é a tua palavra e nós estamos aqui diante dela e pedimos que o Senhor fale conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Porque nós cremos que o Senhor fala, e nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, e que ela penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas. Então, ó Deus, que a tua palavra possa falar conosco, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja disposto para receber do Senhor a tua palavra hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Dia de Pentecostes. Como eu disse, nós corremos o risco em nossa igreja aqui de cometer esse grande pecado de negligenciar a pessoa do Espírito Santo. Eu penso que uma das razões pelas quais isso pode acontecer é que, conhecendo muitos daqueles que são membros aqui, que frequentam a igreja, eu sei que não poucos tiveram a participação ou a experiência em igrejas pentecostais. E por perceberem ou por verem alguns dos abusos ou do desequilíbrio que possam ter vistos e experimentados em algumas dessas comunidades, decidiram então se afastar e encontraram aqui uma comunidade, então, onde encontraram possivelmente aquilo que chamariam algo equilibrado. Eu sinto que às vezes nós nos escondemos atrás do nosso equilíbrio, no entanto, aqui, e que o nosso equilíbrio seja um desequilíbrio, e que nós tenhamos de fato deixado de lado essa pessoa do Espírito Santo das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Tozer vai dizer que o Espírito Santo tem que saturar a vida dos líderes da igreja antes que ele possa mover na vida daqueles que são os membros ou dos ouvintes, que os mestres têm que mencionar sobre o Espírito continuamente antes que os ouvintes desejem essa comunhão com o Espírito. E eu confesso a vocês, ao ler essas palavras, eu tenho sido convencido de que nós temos falhado nesse aspecto. O que isso significa? Alguns possam perguntar: significa que nós vamos nos mover agora para nos tornarmos uma chamada igreja pentecostal? É isso? Não creio que seja isso. Eu não creio que é necessário isso. Eu não creio que, ao falarmos sobre o dia de Pentecostes e o Pentecostes aqui, nós devemos nos focar nessa questão de igrejas pentecostais ou não pentecostais, se somos pentecostais ou se não somos. Todos esses rótulos, na verdade, não ajudam em nada. Pelo contrário, eles só criam mais confusão e mais divisão em nossas mentes. Eu acredito que nós temos que focar no principal, e o principal não é o rótulo, o principal é a pessoa do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja lá em Jerusalém. No versículo 1 diz que ele desceu como cumprimento de algo. Diz aqui, na minha versão, ao chegar o dia de Pentecostes. Eu prefiro a versão antiga Almeida, revista e corrigida, na tradução que ela faz. O texto, eu acredito que, de fato, é uma tradução mais próxima do termo grego utilizado aqui.
que é a ideia de cumprir-se. Ou seja, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Mas mais do que um dia, cumpriu-se também uma promessa, como nós vemos adiante aqui. O dia de Pentecostes se cumpriu e com ele cumpriu-se a promessa que foi feita a todos aqueles que estavam reunidos ali, no mesmo lugar, aguardando o cumprimento não só do dia, mas da promessa. Afinal de contas, o dia era um dia regular para todos eles dentro das festividades judaicas. O Pentecoste era uma das 3 festas judaicas principais: a Páscoa, o Pentecostes e a festa das cabanas ou dos tabernáculos, que eram celebradas anualmente por todos os judeus e todos os peregrinos e todos aqueles convertidos ao judaísmo. Então, isso era normal para eles. Era normal que todos os anos, após a Páscoa, cumprindo-se os 50 dias após a Páscoa, eles tivessem o Pentecoste. As celebrações começavam, de fato, antes do dia de Pentecostes, eles começavam a celebrar essa festa, essa festividade. Então, o cumprir-se daquele dia não era uma coisa extraordinária para eles, como judeus. O que cumpriu-se, que nós devemos prestar atenção aqui, é a promessa que foi feita acerca daquele dia pelo Senhor Jesus. E é isso, me parece, que Lucas quer dizer aqui com o seu texto, quando ele começa com essa expressão: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos no mesmo lugar. É uma alusão ao que eles estavam fazendo ali e aquilo que eles estavam esperando. Pentecostes, novamente, para quem não sabe, Pentecostes significa simplesmente 50, é o 50º dia depois da Páscoa. E era essa festa das colheitas que durante o período da helenização grega assumiu pelos judeus o nome de Pentecostes. Jesus disse a eles que eles deveriam ficar em Jerusalém até o Pentecostes. No capítulo 1, versículos 4 e 5, enquanto Jesus estava participando de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Então, quando diz que cumpriu-se aqui, cumpriu-se exatamente essa promessa do Pai. Cumpriu-se a promessa feita pelo Pai e que Jesus transmitiu a eles. Nós lemos sobre isso principalmente no Evangelho de João, mas não só no Evangelho de João. Nós lemos sobre isso, que eles receberiam o Espírito. Jesus disse: pois, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus disse que eles receberiam o Espírito Santo. Jesus disse a eles, em todo o chamado Sermão do Cenáculo, que esse Espírito Santo seria o outro Consolador, que viria da parte do Pai para estar com eles e para estar neles para sempre, e dessa forma eles não ficariam órfãos, e que esse Consolador, que esse Paráclitos iria capacitar-lhes a várias coisas, guiá-los em toda a verdade, abrir os seus olhos para compreender coisas que eles não compreendiam antes. E mais ainda, Jesus disse que ao vir o Espírito eles teriam uma capacitação sobrenatural de poder de Deus. Então, essa promessa é que se cumpriu. Quando isso acontece, e tem todo aquele movimento envolvendo esses homens, as pessoas ficam perplexas, elas começam a perguntar o que está acontecendo, como a gente leu no texto, mas alguns dizem: eles estão cheios de mosto, ou de vinho novo, ou como eu li nessa versão aqui, de vinho. Eles estão embriagados, eles beberam demais. E aí Pedro toma a palavra e prega o seu sermão, que estão nos versículos seguintes, que é possível que muitos de nós aqui já tenham lido ou ouvido. E Pedro faz uma alusão ao que está acontecendo ali, à profecia de Joel, no capítulo 2, quando diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos
E as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro disse, isto é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa. É interessante que Pedro não faz para esses judeus um sermão falando que isto que está acontecendo aqui é o cumprimento daquilo que nós ouvimos de Jesus há alguns dias. Por quê? Porque aquelas pessoas não haviam estado com Jesus. Todos aqueles que estavam com Jesus e que ouviram as palavras de Jesus sabiam que estava cumprindo-se aquilo que Jesus falou. Pedro está pregando para uma outra audiência. Uma audiência de judeus e crentes e incrédulos, mas judeus que estavam ali, alguns querendo entender o que estava acontecendo, outros zombando. Pedro está pregando para eles. Então Pedro faz uma referência a algo muito mais amplo que estava na escritura profética, no texto do profeta Joel, quando Deus disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa era uma passagem que eles podiam entender, fazia parte dessa memória do povo familiarizado com a palavra de Deus e com a esperança do povo sobre a manifestação de Deus derramando do seu Espírito. Esse derramamento do Espírito que inauguraria esses últimos dias, segundo a profecia de Joel, tem uma característica de esperança comunitária para o povo, de justiça entre o povo de Deus. Então é isso que Pedro está falando. Pedro está falando que o que está acontecendo lá é o cumprimento da profecia de Joel. Evidentemente, cumpriu-se a profecia de Joel, de fato, naquele dia, assim como se cumpriu a promessa feita por Jesus de que eles receberiam o Espírito Santo. É interessante que na profecia de Joel fala de um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Ou seja, esse derramamento seria para todas as pessoas. Que pessoas são essas? O texto de Joel nos diz que pessoas são essas quando ele fala seus filhos e suas filhas. Ele está falando do povo de Deus. Não significa todas as pessoas do mundo, crentes e incrédulos, mas todas as pessoas que creem em Deus, todas aquelas que fazem parte do povo de Deus receberiam o Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque nem todas as pessoas que faziam parte do povo de Deus tinham o Espírito Santo. Você tem que se lembrar que no Velho Testamento o Espírito Santo tomava algumas pessoas, especialmente alguns líderes e algumas pessoas para funções especiais, e estas pessoas então cheias do Espírito Santo ou sob a influência do Espírito Santo eram capacitadas para fazerem coisas extraordinárias. Isso acontecia no Velho Testamento. A profecia de Joel diz que viria um dia em que esse Espírito seria derramado sobre todos. Igualmente, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus iriam receber. Diz mais aqui que nessa descida do Espírito não haveria exclusão com base no sexo, idade ou condição sexual. Diz aqui de filhos e filhas, diz aqui de jovens e velhos, e diz aqui de servos e servas. Muito embora o texto de Pedro aqui está falando sobre meus servos e minhas servas, se você ler o texto do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 29, diz assim, até sobre os servos e as servas. Uma referência de que até sobre aqueles de um status mais inferior na sociedade, o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Então, nesse derramar do Espírito, haveria algo extraordinário que tornaria todas as pessoas, independente de quem elas eram, do sexo, novamente, da sua posição social, da sua idade, todas elas seriam cheias dessa presença de Deus, desse sopro divino, dessa habitação de Deus em suas vidas. E é isso que está acontecendo ali, Pedro está dizendo, é bem curioso. Quando a gente lê essa passagem à luz disso e a gente olha mais adiante aquilo que o Evangelho faz na vida das pessoas, aquilo que Paulo vai falar quando ele escreve aos cristãos de Gálatas sobre as pessoas que estão em Cristo, sobre como todas essas barreiras são derrubadas. É interessante a gente olhar naquilo que aconteceu como resultado desse derramamento do Espírito Santo naquela própria comunidade, na cidade de Jerusalém, do que houve na relação entre essas pessoas. É exatamente isso, cheias do Espírito, as barreiras acabam caindo entre elas, há um mover de Deus no meio da comunidade.
David Allen Hubbard diz assim: a dádiva do Espírito é um sopro em direção à justiça e à vida comunitária, bem como uma demonstração de poder. É um sopro em direção à justiça e à vida comunitária. E é isso que acontece lá, e Pedro está dizendo isso. Então, qual é o resultado disso, desse derramamento do Espírito? A gente vê, o resultado é aquilo que foi profetizado por Joel. Diz assim, e Pedro está falando, a profecia de Joel, está citando o versículo 21 de Atos 2, ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente termina esse capítulo 2, a gente vê que o resultado foi exatamente isso. O resultado foi que aqueles que ouviram e que ficaram perplexos, e que ao ouvirem a mensagem proclamada por Pedro, não só da profecia de Joel, mas de como Deus se revelou em Cristo, como Cristo foi morto, crucificado, sepultado e ressuscitou. Eles ficam atemorizados e eles dizem: e agora, irmãos, o que faremos? E Pedro então fala para eles: arrependam-se e creiam no Evangelho. E diz que eles arrependeram-se, eles creram, e eles foram batizados, e acrescentou-se ali um número de 3.000 almas àquela comunidade cristã naquele dia. Então é isso. O derramamento do Espírito vem para a salvação, e aquele é um dia de salvação, quando muitos são salvos e alcançados por essa graça de Deus. É importante a gente manter isso em vista. Em primeiro lugar, que a vinda do Espírito é cumprimento daquilo que Deus falou. Cumpriu-se. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa de Deus. Segundo, que o Espírito Santo vem para salvação. Ele vem para que haja salvação. Esse é o resultado da vinda do Espírito Santo. 2 símbolos de destaque aqui, para a gente entender. Há vários símbolos do Espírito Santo nas Escrituras, 2 deles são destacados aqui. O primeiro deles é o vento, o segundo é o fogo. Diz no versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Eles não viram o vento, eles ouviram o vento. Então há 2 coisas que acontecem aqui. Eles têm a audição de algo e depois eles têm uma visão. Mas aqui eles ouviram um som de um vento, ou como de um vento impetuoso, um vento forte. O termo grego poderia ser traduzido até por um vento violento, né? É algo tremendamente forte. E todos nós aqui já ouvimos o som de um vento forte, de um vendaval, alguma coisa assim. Se você mora em prédios, principalmente em conjuntos de prédios, é muito comum, né? O vento percorrendo esses conjuntos assim, ele chega a uivar durante a noite, às vezes, aquele som forte. E todos nós sabemos. Então é isso, está falando aqui de um vento. O vento é algo invisível, você não vê, mas um vento forte, ele se torna algo perceptível, não só, mesmo que você não esteja sentindo ele soprar, você ouve ele. Você ouve o seu som percorrendo as ruas, ou as vielas, ou qualquer lugar por onde ele passa. E foi isso, eles estavam lá e de repente eles começam a ouvir esse som desse vento forte que vem e toma conta do lugar onde eles estavam, da casa, desse lugar. É como se nós estivéssemos aqui e de repente nós começássemos a ouvir esse som de um vento muito forte que tomasse conta de todo esse lugar onde nós estamos. Vento. Pneuma. Tanto no grego como no hebraico, ruar, essa palavra tem o significado não só de vento, ou ar, ou fôlego, mas também ela é usada para falar do Espírito. De fato, todas as vezes que você vê a palavra Espírito nos textos bíblicos, tanto no hebraico como no grego, é a mesma palavra que é usada para vento, traduzida às vezes como ar, traduzida às vezes como fôlego, mesmo termo. É o contexto que vai determinar que palavra que o tradutor vai escolher naquele determinado momento, se ele vai usar vento ou se ele vai usar espírito. O contexto é quem vai determinar isso, mas o termo é exatamente isso. É interessante isso, porque a palavra, então, vento, é usada para se referir ao Espírito Santo. Por quê? Porque vento é algo que
nos fala de movimento. Vento é algo, é o ar em movimento, é a deslocação do ar, é o ar se deslocando em movimento, né? E esse deslocamento do ar produz energia. Há uma energia no vento, nesse deslocamento do ar. Ele é invisível e ele é misterioso, então ele é apropriado para pensarmos exatamente em Deus. Para pensarmos no Espírito de Deus, que se move de maneira misteriosa, invisível e poderosa, energética, traz vida. Quando o Ezequiel tem a sua visão do vale de ossos secos, ele fala assim, do Espírito soprando sobre aquele vale, um vento soprando sobre o vale e transformando ossos secos em um exército, devolvendo vida a um lugar onde havia apenas vestígio de vida, um lugar onde havia apenas morte. Ele devolve a vida ali. Então, o vento é justamente isso. O vento é apropriado para falar desse Espírito de Deus que é poderoso. O vento, então, ele é símbolo do Espírito e símbolo do poder, da energia, do movimento invisível, mas poderoso do Espírito Santo. Esse poder que dá vida, esse poder que restaura, esse poder que transforma, que liberta, esse poder que salva. O vento é símbolo do Espírito, porque ele, através do Espírito, todas essas coisas são possíveis de acontecerem. O Espírito Santo de Deus é vida, dá vida, transforma, restaura, muda, capacita, energiza a vida. A outra palavra aqui usada para falar do Espírito é a palavra fogo. Versículo 3 diz, e apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Então a primeira coisa que acontece, eles ouvem a audição, o som, eles ouvem o som. O segundo fenômeno foi um fenômeno de visão, eles têm uma visão. De repente todas as pessoas estão naquele lugar e têm uma visão, e vem como se fossem línguas de fogo, que são distribuídas entre aquelas pessoas que estavam ali, e que pousam como uma pomba sobre cada um deles, sobre a cabeça de cada um deles. Diz que pousou sobre cada um deles essa língua de fogo. Então a gente tem que entender aqui duas coisas importantes na imagem. Uma delas é fogo, e a outra delas é o fato de que eram línguas como de fogo. Primeiro, fogo. Quando a gente pensa em fogo, a gente tem que pensar em algo que produz calor, que ilumina, em luz, e que ao mesmo tempo traz energia. A mesma energia que a gente fala do Espírito no vento, a gente pode falar do fogo. Fogo também produz energia. E aí a gente tem que pensar então nessa característica do Espírito, que ilumina, que traz clareza, que ajuda a enxergar. Quando você está no escuro, você acende, né? Naqueles dias, principalmente, onde eles não tinham a energia elétrica, onde eles não tinham a luz como nós temos hoje, que apenas num tocar dos dedos, ou nas casas muito mais atualizadas com a nova tecnologia, as pessoas apenas dão um comando de voz e a luz acende. Eles não conseguiam nem sonhar, imaginar que isso haveria um dia. Para eles, se eles estavam no escuro, eles acendiam uma fogueira. Eles acendiam uma tocha. O fogo era o que trazia clareza, que iluminava naquele tempo. Então, era importante o fogo para iluminar, para trazer clareza, para ajudar as pessoas a enxergarem no escuro. O fogo aquecia também, esse aspecto de aquecer. Vamos fazer uma fogueira por causa do frio. É interessante os discípulos, quando eles fazem isso. Eles estão lá na praia, eles fazem uma fogueira para se aquecer, né? Fogo. O fogo tem uma outra característica, como eu disse, de energia. Esse fogo, quando ele é muito forte, quando ele incendeia, quando ele queima, ele produz energia. É interessante a gente pensar nisso como o Espírito Santo como fogo, porque ele vem para iluminar as nossas mentes,
Ele vem para nos trazer clareza para as coisas que nós não conseguimos entender por nós mesmos. Clareza acerca da sua própria palavra inspirada. Fazer-nos enxergar coisas. Paulo, quando ora pelos cristãos de Éfeso, ele ora para que eles possam ter o seu entendimento iluminado. Que haja clareza, que a partir dessa iluminação espiritual eles possam entender coisas que de outra maneira eles não seriam capazes de entender. Então o Espírito Santo vem para isso, ele vem para iluminar. Jesus disse: quando o Consolador vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai fazer vocês lembrar das coisas que eu disse a vocês. Vocês terão uma iluminação por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo aquece. Ele aquece com a sua presença, à medida em que ele faz com que nós conhecemos a vontade de Deus e as promessas de Deus. Nós temos o nosso coração aquecido. É pela palavra de Deus. Há uma ligação muito forte entre a palavra e o Espírito, porque quando Deus fala em Gênesis e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, nós temos que lembrar que essa palavra Espírito lá é a mesma palavra para sopro de Deus. Então, quando Deus fala, quando Deus pronuncia a palavra, quando sai o seu sopro, essa palavra de Deus é o Espírito. Há uma conexão muito forte entre palavra de Deus e Espírito de Deus. Muito forte, muito importante da gente lembrar disso. Os discípulos a caminho de Emaús dizem assim: acaso não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Quando nós ouvíamos a sua palavra, quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Então o Espírito ele aquece o nosso coração. Muitas vezes nós estamos frios e nos sentimos frios espiritualmente, porque nós negligenciamos a voz do Espírito e a palavra de Deus. Mas há algo mais que eu disse: o Espírito pode incendiar. E é bem interessante. Eu não sei quantos de vocês se lembram quando isso aconteceu, eu acredito aqui, com boa parte das pessoas que estão aqui. Quando você se apaixonou pela primeira vez. Paixão. Pode ser vamos pensar numa paixão de um rapaz por uma moça, ou de uma moça por um rapaz. Vamos pensar nesse tipo de paixão. Alguém que você, de repente, volta os seus olhos e a sua atenção e o seu coração dispara quando você vê, e de repente você começa a pensar nessa pessoa o tempo todo, e você começa a falar dessa pessoa o tempo todo, e ela não sai da sua cabeça, e tudo gira em torno dessa pessoa, e aí não demora muito para alguém que está apaixonado denunciar a sua paixão. Quando tem uma pessoa apaixonada, as pessoas ao redor notam, elas notam. E elas logo começam a perceber, e elas falam: pô, você está apaixonado por tal pessoa. Aí começam até a brincar, porque a paixão, ela se revela. A paixão não consegue ficar escondida. A paixão se mostra, e as pessoas percebem, elas veem. Ou então, vamos pensar na paixão de alguém por uma causa. Eu conheço algumas pessoas que têm paixão por determinadas causas. Independente de eu concordar ou não com as suas causas, eu consigo perceber o quanto elas são apaixonadas por isso. O quanto elas falam disso o tempo todo. O quanto tudo que elas estão pensando, planejando, comunicando, vivendo, diz respeito àquela causa. Elas vivem por aquela causa. E todo mundo que convive com essas pessoas, todo mundo que conhece essas pessoas, todo mundo que está perto delas ou que ouve falar delas, consegue conectar as suas vidas com essa paixão que elas têm por essa causa. Lembre-se disso. O Espírito ilumina, aquece, incendeia. O Espírito promove uma paixão. E aí tem a língua, né? Porque eram línguas como de fogo. Isso nos leva a pensar que o que quer que o Espírito Santo veio fazer nessa maneira incendiária tem um aspecto vocal, porque língua serve justamente para falar. Quando está falando de língua aqui, está falando da fala, desse aspecto vocal. Então, línguas como de fogo, elas apontam para a atuação do Espírito Santo com relação à
palavra de Deus, como eu disse, iluminando as nossas mentes para entender o que Deus falou, aquecendo os nossos corações com as suas promessas e incendiando em nós o desejo de compartilhar as maravilhas de Deus com todas as pessoas. Quando nós somos tocados por esse Espírito Santo de Deus que vem como um vento forte e como línguas como de fogo, nós somos tocados por uma presença de Deus que nos leva num movimento para anunciarmos a palavra de Deus de maneira apaixonada, de maneira que todas as pessoas elas conseguem ver isso. Nós não conseguimos nos conter, nós não conseguimos ficar calados. As pessoas percebem a paixão que há em nós, porque nós estamos falando dele o tempo todo, porque nós queremos falar dele, porque ele deu sentido às nossas vidas, porque ele nos mudou, porque ele nos tocou, porque ele nos libertou, porque ele fez algo extraordinário e nós estamos apaixonados por ele. Isso aconteceu em Jerusalém. Nós às vezes ficamos presos ao fenômeno que se dá aqui. Diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e justamente aqui, nesse fenômeno chamado glossolalia, falar em línguas, é o que às vezes nos prende e nos divide, e que cria uma série de controvérsias. Mas para mim isso é o mínimo, porque o que acontece lá é que eles falam em outras línguas de fato, mas o que eles falam em outras línguas é o que é mais importante. O que foi que eles falaram ao falar em outras línguas? Eles falaram daquele que os incendiou. Eles falaram das grandezas, das maravilhas. Eles louvaram e glorificaram a Deus, porque eles estavam incendiados com essa presença de Deus. Então o resultado do Pentecostes, em primeiro lugar, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios. Todos aqueles que estavam no lugar ficaram cheios do Espírito Santo. Cumprimento da promessa, de acordo com aquilo que profetizou Joel e que o Senhor Jesus falou sobre eles. Quando ele sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo. É importante essa palavra cheios aqui, ser cheios do Espírito Santo. O fato é que nós, seres humanos, somos vazios. Nós somos vazios, nossas vidas são vazias. A gente não gosta de pensar nisso, mas essa é a realidade. E não existe ninguém mais vazio do que aquele que é cheio de si. Já conversou com uma pessoa que é cheia de si? Você conversa, a pessoa fala de si mesmo, e você sai e fala assim, que pessoa vazia. Não tem nada. Ela é cheia de si, mas ela é tão vazia. A gente é tão vazio que a gente vive tentando dar algum sentido, algum significado, algum propósito para as nossas vidas, pelas coisas que nós fazemos, pelas coisas que nós possuímos, nós compramos, nós criamos, nós fazemos uma série de coisas para dar sentido. Outras pessoas tentam dar sentido à vida, ou buscam preencher esse vazio, ou satisfazer essa ânsia, esse anseio interior, experimentando um monte de coisas. Pode ser sexo, pode ser drogas, pode ser uma vida de uma busca contínua, de uma série de experiências, isso e aquilo. E no fundo, todos nós sabemos que isso não gera nada. E no final das contas, as pessoas são vazias. Tem uma música que diz o seguinte, uma tremenda verdade. Ela diz que o travesseiro é quem sabe se a gente é feliz. O travesseiro é quem sabe de fato se a gente é feliz. Porque no final da balada, no final da aventura, no final de todo um dia de buscas desenfreadas, a pessoa tem que colocar a cabeça no travesseiro. E essa hora é que é a hora da verdade. Tudo aquilo trouxe satisfação, felicidade, tudo aquilo preencheu, e todo mundo sabe que não. E é por isso que pessoas vão de uma balada em outra balada, de uma busca em outra busca, de uma agitação em outra, de um curso a outro, de uma compra a outra, de algo a algo mais, sempre buscando satisfazer aquilo que nunca pode ser satisfeito. O ser humano é vazio. A única forma de ser preenchido é com Deus e com a presença de Deus.
Jó diz que o Espírito do Todo-Poderoso deu vida. Quando Deus cria o homem, ele sopra sobre o homem. Esse sopro, esse hálito de Deus é que dá vida. Por isso a Bíblia diz que aquele que não tem Cristo está morto. É como uma pessoa morta. Todos nós já tivemos essa experiência de vermos alguém que nós amamos, próximo de nós, ou conhecido, e quando nós vamos no velório dessa pessoa, nós olhamos o corpo lá e há um corpo morto, sem vida. Não é a pessoa que nós conhecemos, ela não está mais lá, apenas aquele corpo, apenas aquela lembrança lá, mas uma frieza mortal, porque não tem vida. A Bíblia diz que aqueles que não têm Cristo estão mortos. Pense nisso. E aí o Espírito Santo então vem para nos dar vida. Ele vem para nos encher. Quando aqueles que ficaram cheios do Espírito ficaram cheios de vida. A verdade simples é essa, que o Espírito Santo vem para nos dar vida. Sem Ele, nós não temos vida. Estar cheio do Espírito Santo, então, estar cheio dessa vida de Deus em nós, que nos satisfaz, que nos preenche, que nos dá alegria, que o mundo não pode conhecer, que não depende das circunstâncias, que nos dá paz no meio das agitações e das guerras e dos tumultos da vida, que nos dá esperança no meio de um mundo completamente mergulhado no desespero, que nos salva, que nos liberta. É isso, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí eles saíram cheios do Espírito Santo com uma capacidade para testemunhar. Esse é o segundo resultado. Diz o versículo 4, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E essas línguas aqui são muito importantes no aspecto missionário da igreja, porque estava ali em Jerusalém pessoas de todas as partes do mundo, e cada um ouvia esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo falando na sua própria língua materna e louvando a Deus. O Pentecoste é o cumprimento daquilo que Jesus falou em Atos 1:8. Fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nas línguas, nós vemos essa natureza missionária da igreja, que haveria de levar o evangelho até aos confins da terra. É por isso que as línguas são importantes ali, porque eles falam línguas e glorificam a Deus em línguas de pessoas de todas as nações no Pentecostes. Então, o propósito do Pentecostes é capacitar a igreja para que ela seja testemunha de Cristo. Capacitar a igreja para que ela seja testemunha de Cristo. Esse é o propósito do Pentecostes. É para isso que nós precisamos do Espírito Santo. Obviamente, tem outras coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas que são importantes, e nós vamos olhar nas próximas semanas. Mas aqui no Pentecostes, é claro que a vinda do Espírito é uma capacitação de Deus para a sua igreja, para que ela seja testemunha de Cristo. O que a gente vê aqui, Stott vai dizer que possivelmente o primeiro reavivamento da igreja está aqui em Atos. Há manifestações sobrenaturais, som, visão, fenômeno das línguas sendo faladas por pessoas que não sabiam falar, uma manifestação sobrenatural, há uma pregação vigorosa do evangelho. Pedro se levanta e prega o evangelho para as pessoas, há um arrependimento das pessoas ao ouvirem a mensagem, um arrependimento coletivo. Aqueles que estão ali, um grupo enorme deles se arrepende, há uma conversão em massa, há um senso comunitário marcado por um profundo espírito de compaixão e de generosidade entre as pessoas. Estes são sinais de avivamento lá em Atos. É isso que o Espírito Santo faz quando ele toma a vida de uma igreja. E nós, no entanto, muitas vezes ficamos somente presos aos sinais. Aos sinais. Stott diz o seguinte: os sinais de Atos podem ou não se repetirem. Deus é Deus, eles podem ou não se repetirem. No entanto, a pregação do evangelho, o arrependimento, a conversão,
o ajuntamento em uma comunidade, essas coisas todas são inquestionáveis. São inquestionáveis. E todas essas coisas, se Deus vai se mover com os mesmos sinais ou não, novamente, isso depende dele e não de nós. Nós não queremos fabricá-los, evidentemente. Isso está para Deus. Todas as demais coisas, no entanto, nós devemos esperá-las e devemos buscá-las e queremos vê-las entre nós, como cumprimento dessa vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e ele veio de uma vez por todas. Stott vai dizer que, da mesma maneira como nós temos um Natal, uma Páscoa, uma Sexta-feira Santa e uma Páscoa, uma Ascensão, nós temos um Pentecoste. Ele não vai se repetir dessa maneira. É aconteceu uma vez na história, nessa história de redenção do povo de Deus. No entanto, a presença do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para os cristãos, o enchimento do Espírito Santo continua para todos os cristãos. Pedro vai dizer, isto é para vocês, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para todos aqueles a quem o Senhor chamar, para todos nós. Todos nós precisamos disso. E as nossas vidas, volto a dizer, elas serão vazias se elas não estiverem cheias do Espírito Santo. E aí, se estivermos cheios do Espírito Santo, isso vai mostrar. Porque nós estaremos cheios desse fogo de Deus, dessa paixão de Deus que nos leva a falar de Deus para as pessoas. Nós não podemos nos deter. Spurgeon, grande pregador, diz o seguinte: pode haver alguns que pensam que podem converter o mundo pela filosofia, que podem renovar o coração pela eloquência, ou que por algum feitiço de cerimônia podem regenerar a alma. Mas nós dependemos total e simplesmente do Espírito de Deus somente. Meus irmãos, que não nos enganemos, nós que estamos envolvidos em várias ações para a comunidade ao redor, ações de compaixão, ações de evangelização, não nos enganemos. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para que Ele faça a sua obra. Se o Espírito Santo não energizar as nossas vidas, não incendiar as nossas vidas, não nos mover e mover-se através de nós, o que nós estamos fazendo pode ser comparado ao que qualquer outra agência humanitária pode fazer. Mas se nós fizermos essas coisas energizados, cheios do Espírito Santo, então o que fazemos pode fazer diferença eterna, não só temporária, não só aliviar o sofrimento, a dor e a condição de necessidade temporária na vida das pessoas, mas pode fazer diferença eterna para elas. Por isso, meus queridos, que nós nos coloquemos de joelhos todos os dias diante de Deus e clamemos pela atuação do Espírito Santo dele em nossas vidas e em nossas ações. Que a nossa obra ao Senhor seja inspirada e energizada pela presença do Espírito Santo e que, se não for assim, que possamos nos arrepender grandemente e clamar ao Senhor por sua misericórdia.